Olá, estudante! Seja bem-vindo para mais uma videoaula. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa playlist aí de Química Geral, tá? Bom, nesta aula nós vamos falar sobre ionização. Para você entender isso, é fundamental você saber a teoria de dissociação de argênios. Então, se você não faz ideia do que é isso, tem um link aí embaixo mostrando qual é essa teoria, assista ao vídeo e aí você vem para essa aula. Se você assistir isso e não ver aquela aula, meu filho, você vai estar pegando o conteúdo no meio. Então assista, é fundamental para o seu entendimento, porque numa prova eles vão juntar os dois. Então se você não saber diferenciar, você erra a questão ou até mesmo você se confunde, mesmo sabendo. Então vamos lá. Só relembrando essa teoria, tá? De uma forma bem rápida e simples, para argênios, uma solução conduzia corrente quando uma substância dissolvida ela ia se dividindo em partículas cada vez menores. E essas partículas menores chegavam a um estado chamado íon. Esse íon tinha carga e, portanto, a solução conduzia corrente. Ok? Beleza. Mas para argênios, substâncias como o açúcar, a sacarose, não conduziam corrente porque paravam a sua divisão no estado de moléculas. Sendo assim, não chegavam ao estado de íons e ali não conduzia corrente. Nessa aula, nós vamos falar o seguinte, exatamente um pouco oposto ao que argênios propunha, beleza? Ah, como assim oposto? Bom, para argênios, quando chegava ali na molécula, não conduzia. Mas nós vamos ver hoje aqui que uma substância molecular pode, e aliás, conduz muito bem corrente elétrica quando dissolvida em água, beleza? Então, essa é a aula de ionização. Vamos olhar a palavra. Ionização. Olha o sufixo aqui. São é um sufixo que dá ideia do quê? De processo. Então, ionização é o processo de formar íons, beleza? Então, essa é a parte mais simples da aula. Mas não é só isso. Ter isso em mente é fundamental, mas não só. Então vamos lá. Quando a gente fala aí de ionização, se você sair na rua perguntando, todo mundo vai responder para você. Ah, ionização é formar íons. Beleza, isso é o que todo mundo sabe. Ah, dá um exemplo de íon. Ah, H+, Cl-, O-2, etc. Mas vamos entender de uma vez o que é isso, beleza? Ionização é o quê? É uma reação, pessoal. Ionização é uma reação química. Uma reação química, ok? Então vamos escrever. Ionização é uma reação, beleza? É uma reação. Então não se esqueça disso, cara. Ionização é uma reação, ponto. Vamos mais. É uma reação que ocorre quando uma substância, agora fala para mim, iônica, metálica ou molecular que a gente está falando aqui? Qual é a substância que eu coloco aqui? Qual é a substância que quando dissolvida em água dá origem a íons e produz uma solução que conduz corrente? Pô, solução que conduz corrente você tem duas basicamente que nós já estudamos. A iônica e agora a molecular, que eu falei no começo do vídeo que seria possível. Mas quando nós falamos de ionização, não pode ser um composto iônico, né? Se você quer saber o porquê, de novo, acesse o vídeo aí embaixo no link da descrição, ok? Mas aqui, ionização é um processo que ocorre com substância molecular. Ó, não esqueça isso, cara. É uma reação que ocorre quando uma substância molecular, beleza? Dissolvida em água. Então, ionização é uma reação que ocorre com uma substância molecular. Ponto final. Isso já é quase que 100% da nossa aula. Quase que 100%, beleza? Sabendo isso, eu tenho certeza que você tem condições de fazer uma boa prova de química, né? Que envolve essa matéria, ok? Bom, então, só uma dica aí para você, se você quer deixar essa aula um pouco mais completa, didática, pega o seu caderno e vai anotando tudo isso aqui que a gente for falando, porque isso vai te ajudar com toda certeza, beleza? Então, dando continuidade, nós falamos que ionização é uma reação que ocorre quando uma substância molecular dissolvida em água, dá origem a íons. Ah, Rainer, você disse na outra aula que íons
podem conduzir corrente. Perfeito! E por isso que ela produz uma solução que conduz corrente elétrica. Perfeito! Então, esse é o primeiro ponto da nossa aula, essencial, fundamental, elementar para você entender essa matéria. Então, fixa o olho aqui, presta atenção nisso, ok? Se quiser até pausa, dá uma olhada nisso daí e anota. Então, gente, nós estudamos aqui que a substância molecular pode conduzir corrente. Quando dissolvida na água, ela produz uma reação que forma íons, beleza? Aí ela passa a conduzir corrente elétrica, ok? Um exemplo de substância molecular que faz isso é o ácido clorídrico, ok? O famoso HCl. O HCl é uma substância molecular que, quando dissolvido na água, beleza? Ela reage formando íons e, portanto, conduz corrente. Aqui está a classificação segundo a função inorgânica dele. Ele é um ácido, beleza? Nós ainda não temos essa aula, mas logo a gente já vai gravar. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: ela conduz corrente elétrica. Mas como que eu posso chamar soluções que conduzem, beleza? Como que eu posso chamar soluções que conduzem corrente elétrica? Bom, soluções que conduzem corrente são chamadas de soluções. Beleza? São chamadas de soluções eletrolíticas. Eletrolíticas. Então, soluções que conduzem corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas. Beleza? Agora aqui vai uma observação, na verdade, né? Rainan, então, só recapitulando, uma ionização é uma reação que ocorre quando uma substância molecular dissolvida na água produz íons e isso faz com que ela conduz a corrente elétrica. Isso, perfeito. Aí você falou também que soluções que conduzem a corrente são chamadas de soluções eletrolíticas. Mas qual é o nome que eu dou para a substância que promove isso tudo? Porque até agora nós definimos ionização e definimos, na verdade, demos outro nome para substâncias que em soluções conduzem corrente, que formam soluções eletrolíticas. Mas e a substância em si? Qual é o nome que eu posso dar? Então, ó, os compostos que em solução aquosa conduzem corrente são chamados do quê? De eletrólitos. Vou até colocar em preto aqui, ó. Eletrólitos, ok? Então, baseado nisso, nós podemos falar que o ácido clorídrico é um eletrólito, porque em solução aquosa conduz corrente, logo ele faz uma solução eletrolítica. Você entendeu, cara? Entendeu a matéria. Agora é a parte final da aula. Agora é falar, aqui tá o negócio, é falar quimicamente o que acontece. Então vamos lá. Ó, é o seguinte, né? Nós vamos fazer, através da estrutura de Lewis, o que acontece, beleza? Como assim o que acontece? Ué, eu não falei que quando você pega uma substância molecular, dissolve em água, ela conduz corrente, é porque formou íon? E eu não falei que ionização é uma reação? Então nós vamos fazer uma reação. Nós estamos falando do quê? De água, certo? Então água é H2O. Então aqui está o H e aqui está o outro H, beleza? H2O. Gente, quantos elétrons na camada de valência o oxigênio tem? Assim, sem fazer ligação. 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que ele faz? O hidrogênio tem 1. Então, um aqui, outro aqui. Tranquilo até aí? Aí ele faz um compartilhamento, né? A famosa ligação covalente. O oxigênio fica com 8. Então, eu só vou representar aqui, ó, os 8 elétrons do oxigênio. Então, tá aqui, ele ganha 2, fica com 8. Como se o elétron fosse ali na valência do oxigênio, tá? O que vai acontecer? Então, aqui está a nossa molécula de água, né? Nós vamos lá e, por exemplo, colocamos o HCl.
Então, o HCl em água está aqui, ó. E o cloro é um halogênio. Se ele é um halogênio, ele está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem um do hidrogênio, né, que vem para cá e completa ali a regra do octeto, os 8 elétrons. Deu para entender até aqui? Se você não entendeu, volta e veja de novo. Então vamos continuar aqui, ó. O que isso vai formar? Bom, se você está atento, com certeza vai formar um íon, né? Porque nós estamos falando de ionização e a gente está fazendo uma reação. Bom, olha onde está o pulo do gato aqui. Nós vamos formar um composto que é assim, ó. O oxigênio vai estar aqui, ok? Só que o HCl, quando em água, o que acontece com ele? Nessa reação, ele vai formar um íon H+, entendeu? Vai formar um íon H+. E esse íon H+, vai ver esses elétrons aqui e vai querer juntar, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vamos fazer os elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Os hidrogênios, ó, nós estamos com 2 aqui. Então, 1, 2. Aí, o H+ está instável. Então, ele vai procurar alguém para se ligar. Ele vai olhar para esses elétrons de bobeira e vai falar: ah, meu amigo, eu vou ali, né? Então, é nesse momento que o H+ vem. E aí, ele pega esses elétrons. Pensa o seguinte. É como se você estivesse num ônibus e tivesse uma vaga. Você está cansado, o que você vai lá? Vai lá e pega essa vaga. O hidrogênio é a mesma coisa. O hidrogênio perdeu o elétron. Ele está instável. Ele vê a oportunidade de chegar juntinho ali e vai. Só que o que acontece? Esse composto aqui está ionizado. O hidrogênio não está com o elétron. Ele perdeu. Ele vem aqui e junta. Então é por isso que nós temos aqui o íon H3O+. H3O+. Ah, sobrou o Cl. Mas o Cl foi o cara que roubou o elétron do hidrogênio. O Cl é o cara malvado. O hidrogênio estava com o seu elétron aqui, né? Estava com o seu elétron aqui. O Cl estava lá. O Cl falou: ah, ô seu bosta, dá esse elétron para mim. O hidrogênio foi lá e deu pro cara o elétron, beleza? Quando isso acontece, então tá aqui o elétron, ele vai lá, do elétron. Eu tô sem elétrons aqui. Eu tô mal pra caramba. O cloro, nossa, um halogênio eletronegativo, chato pra caramba, pegou o elétron. Como que eu vou fazer agora? Ah, eu vou procurar elétrons. Então eu vou lá e pego pra mim. Só que quando eu pego isso pra mim, eu tô junto com quem? Com o oxigênio. Então é mais ou menos esse teatrinho que vai fazer você entender isso, beleza? E o Cl? Ah, o Cl tá com o elétron lá. Se o Cl tá com o elétron, ele tá na sua forma de Cl-, porque ele tá ionizado. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a reação segundo a fórmula de Lewis, ok? Beleza? Ah, quero fazer os elétrons, beleza? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque ele pegou esses 8 elétrons aí, beleza? Você tem que saber isso. Só para você ter uma noção, a FUVEST, tá? A FUVEST, eu vou até escrever aqui para você falar: ah, isso aqui não é importante, mas cai. Ó, a FUVEST cobrou justamente isso. A estrutura do íon hidrônio. Esse íon aqui nós chamamos de hidrônio. Quando a gente for falar de ácido, base, eu vou falar desse íon aqui, tá? Mas por enquanto é só você entender como que isso aqui aconteceu, tá? O motivo pelo qual acontece e entender como que é a estrutura disso. Beleza? A FUVEST cobrou isso, viu? Então fique esperto em tudo isso que eu tô falando. Ó, bora lá então falar da equação de ionização segundo Arrhenius. Gente, para Arrhenius, o que acontece? Você vai pegar o HCl, tá? Você pega o HCl e você vai só colocar ele em água. Isso aqui, para você entender, é mais fácil, tá? Então, como você vai colocar ele em água, então você coloca aqui na flechinha H2O, que é a água, ok? Isso aqui vai gerar o íon H+, beleza? Mais o íon Cl-. Então, o cátion H+, e o ânion Cl-. Então, essas
são as duas formas de representar o que acontece. Essa aqui é a melhor, beleza? Essa aqui é a que retrata mais fielmente o que acontece. E essa aqui a gente continua fazendo ainda para explicar. E isso aqui, inclusive, está relacionado com o ácido, segundo Arrhenius, tá? Mas calma, eu não vou ficar dando spoiler. O importante nessa aula, o que é? Você entender que ionização é uma reação que ocorre quando uma substância molecular dissolvida na água dá origem a íons e produz uma solução que conduz corrente elétrica. Solução que conduz corrente elétrica é chamada também de solução eletrolítica. E a substância, o composto que faz com que isso ocorra é chamada de eletrólito, ok? Beleza, então nós fizemos aqui o que acontece. Se fosse para eu falar, olha, esse é o tópico mais importante da aula, com certeza seria esse daqui, para você entender que ionização é uma reação que ocorre com uma substância molecular, beleza? E isso faz com que a solução conduza corrente. Ponto. Isso aqui caiu na FUVEST, então entenda, só novamente acontece. Aqui está a fórmula da água, o ácido clorídrico, ok? O ácido clorídrico vai dissolver na água, o cloro vai pegar o hidrogênio do H+, o H+ pega um elétron aqui e forma o íon ou cátion hidrônio, e ele fica com os 8 elétrons na camada de valência. Segundo Arrhenius, é isso que acontece, ok? Formamos íon quando uma substância molecular foi dissolvida na água. Então, dessa aula é só, espero ter ajudado, contribuído com os seus estudos. Se você não entendeu muito bem isso, porque eu até acredito que, embora seja fácil a parte teórica, aqui talvez não seja tão claro, então reveja novamente se você quiser, tá? E por hoje é só, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.